Ontem mesmo nós estávamos trazendo no culto, que ali em Mateus 7, onde estamos estudando, que nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque dizer, todo mundo fala. Então, mas Davi era um homem temente a Deus. E aqui em 2 Samuel, capítulo 2, diz assim: sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá? Davi perguntou a Deus. E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Então nós vemos aqui que Deus teve uma palestra com Davi, teve uma conversa com Davi. E não foi uma conversa banal, foi uma conversa de tete a tete, porque nós vemos aqui que temos pergunta e temos resposta na mesma hora. Não foi eu vou orar e vou esperar a pergunta do Senhor, a resposta do Senhor, não. Davi perguntou, né? Subirei a cidade, Senhor? Ele disse sim, e disse o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. O Senhor deu mais o nome da cidade para onde era que Davi iria ir. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, e a Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade, foram que sepultaram Saul. Eu quero trazer para você aqui uma coisa muito interessante. Você muitas vezes na Bíblia, você diz, né, que Davi foi ungido por Samuel, né, para ser rei. E foi realmente verdade, foi escolhido. Mas veja aqui a confirmação para Davi ser rei. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Eles ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá, ali onde Davi também teria autoridade como rei. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade, foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes, Gileade, para dizer-lhe: bendito seja vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao Senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência, fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois agora, as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Imagine, Saul disse: olha só, mas também os dias da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Nera, capitão do exército de Saul, tomou Bozete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Nera, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim e Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeon, e apararam estes deste lado do tanque, e os outros outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levante-se.
Então se levantaram e passaram em número de 12, e Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. A cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada num lado e caíram juntos, meu Deus. Por isso se chamou aquele lugar Eucate Azorim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abne e os homens de Israel foram feridos diante de servo de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Asael. E Asael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Imagina, o cara era ágil. E Asael perseguiu a Abne e não se desviou de trás de Abne, nem para a direita, nem para a esquerda. Abne, olhando para trás, perguntou: És tu, Asael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abne: Desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Asael não quis desviar-se de trás dele. Então Abne tornou a dizer a Asael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abne o feriu com a ponta da sua lança, pela 5ª costela. Meu Deus do céu. Jesus. Perdoe-nos, estamos ao vivo, não tem jeito. Não deu tempo. Jesus. Porém, não querendo ele se desviar, Abne feriu contra a ponta lança pela 5ª costela. E lança lhe saiu por detrás e caiu ali. E morreu naquele mesmo lugar. Sucedeu que todos os chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu. Ah, meu Deus. Porém, Joabe, Abisai perseguiram Abne, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abne e fizeram-lhe um batalhão e puseram-se ao cume de um outeiro. Então Abne gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que por fim a vez amargurar? E até quando não há de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que não tivessem falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou. E não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaria, mas, e caminhando Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando ao Jordão, caminharam por todo Betron, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens a Asael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. Meu Deus do céu. E levantaram Asael e sepultaram-no na sepultura do seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhe o dia em Hebrom.
Nós vemos aqui que nessas batalhas que havia, era uma batalha sangrenta, né? Morria 300 homens, 500, 1000, 2000, 100 mil, 200 mil, era muita coisa. Então você não consegue nem parar fisicamente para analisar, né? E era espada, não tinha tiros, né? Era espada, era uma morte sangrenta. Mas todas essas mortes que houve eram mortes que ordenada muitas vezes por Deus. Quem estava do lado do povo de Israel, ali seguindo a vontade do Senhor, essa batalha era vencida. Aquele mesmo que se desviavam, perdia suas batalhas, né? Então o Senhor, ele conserva aqueles que obedecem, aquele que está na obediência, aquele que está dentro da verdade, tá bom? Meu carinho, meu abraço, muito obrigado aqui. Desculpa aí que eu estou meio afônico devido a essa gripe aí. Esse tempo muda, eu tenho um problema aqui de sinusite. E peço também que você ore pela minha vida, tá bom? Vamos orar. Deus querido, Pai amado, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite. Abençoa essa pessoa que está do outro lado dessa tela, intercambiando a provisão do teu povo, transformando, curando, libertando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, Deus fique na Rádio Gospel Amigo.